Olá, meu nome é Marcelo e, como foi proposto na atividade 5 de Introdução à Engenharia, irei apresentar dois personagens da engenharia elétrica. Um deles é o Kirchhoff e o outro é o Ampère. Irei começar falando sobre Gustav Kirchhoff. Gustav Kirchhoff é um físico alemão que nasceu na Prússia em 1824 e acabou falecendo em 1887. Ele foi muito importante em duas áreas. As áreas foram física e química. Na física, ele acabou entrando em circuitos elétricos e na química em espectroscopia. Kirchhoff acabou descobrindo suas duas maiores teorias ainda quando era estudante na Universidade de Königsberg. Entre elas, as leis de Kirchhoff, que é seu estudo mais famoso que serve para encontrar as intensidades das correntes em circuitos mais complexos. Nessa lei existem dois ramos, as leis dos nós e das malhas. Os nós no circuito elétrico são pontos que a corrente se divide normalmente com 3 ou mais condutores juntos, e as malhas são caminhos fechados dentro do circuito. Bom, basicamente, a lei dos nós indica que a soma das correntes que chegam no nó é igual à soma das correntes que saem do nó, como exemplificado nessa imagem que está aparecendo. Já na lei das malhas, ele indica que quando percorremos uma malha em um sentido qualquer, a soma das tensões é igual a zero, como está aparecendo na foto. Agora indo para a área da química, onde Kirchhoff acabou participando de uma teoria muito importante, que é a teoria dentro da espectroscopia. Essa teoria foi iniciada por Newton, e Kirchhoff acabou aprimorando alguns pontos dela logo depois. Kirchhoff acabou percebendo que o Sol emite luz de todas as cores, do vermelho ao violeta. Porém, ao passar pela atmosfera terrestre, esses gases que existem na atmosfera terrestre acabam absorvendo a luz do Sol e transmitindo as mesmas cores que chegaram. Assim, Kirchhoff acabou botando o nome nesse fenômeno como espectro de absorção, e assim também criando 3 leis para ela. A primeira lei da espectroscopia diz que um corpo opaco quente, sólido, líquido ou gasoso emite um espectro contínuo. Já a segunda diz que um gás transparente produz um espectro de linhas brilhantes. E a terceira diz que se o espectro contínuo passa por um gás com uma temperatura mais baixa, as linhas ficam escuras. Bom, com certeza Kirchhoff ajudou muito na evolução do mundo atual, com essas teorias citadas anteriormente. Pois, como foi citado anteriormente, com seus estudos nos circuitos elétricos, hoje podemos calcular a corrente, a tensão e a resistência de um circuito só com as fórmulas dele. E também a espectroscopia, que atualmente é usada para analisar compostos em química e também usada na astronomia para descobrir a composição e velocidade dos corpos astronômicos. Agora irei apresentar o Ampère, que no caso o seu nome inteiro é André-Marie Ampère. Ele basicamente foi um físico, filósofo e matemático francês, que contribuiu muito no estudo de eletromagnetismo. Ele nasceu em 1775 e faleceu em 1836. Ele ficou conhecido como Newton da eletricidade, por causa de suas teorias e estudos. O André-Marie foi professor universitário por um bom tempo. Ele deu aulas de matemática, física, química e astronomia. André-Marie tem obras em matemática, física, química e biologia, mas suas obras são conhecidas muito mais na física e na química. A sua obra mais conhecida é a obra no eletromagnetismo, onde ele descobre muitas coisas. Nessas descobertas de André-Marie no eletromagnetismo, ele descobre que fios paralelos com correntes elétricas que fluem no mesmo sentido se atraem, mas em sentido oposto se repelem-se. Assim, ele acabou encontrando uma maneira de produzir atração e repulsão magnética sem ímãs, só com eletricidade. E então, com as obras de Ampère, acabaram criando uma nova matéria na física, chamada eletrodinâmica. Um dos grandes feitos de André-Marie foi ter criado a lei de Ampère, que basicamente é a integral no caminho fechado, percorrendo o circuito escolhido, que resulta numa equação que permite facilitar os cálculos para determinar o campo magnético nessa região.
Entretanto, também criaram a regra da mão direita, que serve para descobrir a direção e o sentido da corrente e do campo magnético. Basicamente, o dedão indica para onde a corrente está indo e os dedos são o campo magnético dobrados. Então, com certeza, André-Marie Ampère foi muito importante para a história da física e de outras matérias e também muito importante para o mundo atual. Seus estudos estão no dia a dia do nosso mundo e também de toda essa história. E assim encerro essa atividade. Espero que tenha ficado claras as explicações e todas as teorias. E muito obrigado.